Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vamos colocar o tema aí para você, para a gente começar a nossa conversa. Muita alegria que recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor e professor José Carlos de Lima, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Professor José Carlos, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Amém, muito obrigado, reverendo. Quero aqui deixar o meu abraço à minha família, aos obreiros da cidade de São Roque também. Prazer estar com um nobre companheiro, o pastor Carvalho também, que com certeza vai nos instruir bastante. E a gente está aqui para participar mais uma vez, né? Bem, sempre uma participação importantíssima. Bom, a gente fala de escatologia, o nome do irmão sempre aparece lá. É aquilo que eu comento com o pessoal que nos acompanha. Não dá para chamar toda vez, né? Senão não saía do programa. Mas é sempre muito bacana recebê-lo. Obrigado, Deus abençoe. E o desafio aqui no nosso estúdio já está lançado. Nosso estagiário Thomas vai anotar todas as referências bíblicas. Thomas é uma bênção. O Thomas é uma bênção. Da última vez acabou a folha. Ele mostrou lá, não tinha mais onde anotar. E ele vai anotar. E você aí de casa também quero te convidar a esse desafio. Todas as referências bíblicas que o pastor José Carlos fizer, você anota aí. Depois manda uma mensagem lá no nosso Instagram. Quantas referências o homem falou? O homem é bom. É bom e eu admiro porque tudo baseado na instrução do texto bíblico. Bom, chega de fazer média também, né? Senão o pessoal vai falar bondade, é bondade do reverendo, muito gentil o programa também. O homem é bom, o HD é enorme. Pastor, para a gente começar, só as referências da igreja para a gente, por favor. Então, a Assembleia de Deus do Belém, São Caetano, está na rua Pedro José Lorenzini, número 153, pastor Valdomiro, com os obreiros estão ali esperando o convidado, amigo, irmão, né? De braços abertos. Faz uma visitinha lá, você vai gostar da mensagem. Bem, pastor, a gente colocou aí para o nosso telespectador o seu perfil lá no Instagram. Sim. O pessoal consegue acessando lá os cursos, poder estudar, como é que funciona? Os cursos estão fazendo diretamente pelo Meet também, né? Pelas essas redes sociais. E me perguntando mais pelo WhatsApp, né? E pelo Instagram também, né? Pelo Instagram estão sempre... responde por lá se o pessoal acessar, também, né? Também. Então, boa. Então, fica aí a dica para você. Acesse o Instagram, se você não anotou aí que passou, vai lá no nosso perfil oficial aqui do programa, o @programa Vejam Só. Nós vamos deixar o contato do pastor José Carlos lá. Manda uma mensagem para ele, para você poder estudar, saber dos cursos. Olha, bênção de Deus, com certeza. De novo, obrigado, meu irmão. Mas obrigado também. Muito bacana receber. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite, pela primeira vez, né, estreando aqui no Vejam Só, o pastor Vanderlei Carvalho. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento. Pastor Vanderlei, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui, conhecê-lo. A gente já se falou ali pelas redes sociais, mas é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Muita paz, eu que fico agradecido. Quando recebi sua ligação, constatei que você era a pessoa que eu imaginava. Amigo da paz e cultivador da humildade. Não há quem seja humilde, mas há quem cultive a humildade. Certamente você é uma dessas pessoas. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Eu que agradeço o carinho do irmão e é uma alegria recebê-lo aqui no programa. Antes da gente mostrar o material que o irmão trouxe, também vou pedir as referências da igreja para quem nos assiste, por favor. Nossa igreja, a Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, a IEL, que fica na Avenida Comercial, quadra 101, lote 16, Jardim Nova Esperança, em Goiânia. Terça e domingo temos culto e nós aguardamos você lá. Boa! Tá aí a referência da igreja para você. E antes só de reforçar o contato do pastor Vanderlei, vou pedir para o irmão rapidamente comentar aqui para quem nos assiste o pessoal vai encontrar nessa obra aqui, por favor. Tem muita informação importante ao pregador iniciante e também aqueles que já estão aí na caminhada. Antônio Vieira, o grande orador em língua portuguesa, eu coloquei nessa sinopse desse livro, ele diz que a pregação do evangelho é como uma rede de pesca, que tem um chumbo que vai ao fundo e a cortiça que fica na superfície. Há quem se aprofunde muito na palavra, ele é como o chumbo. E há aqueles que ficam sempre na superficialidade e a cortiça. Agora, na boca de quem não se interessa pelo evangelho, até chumbo é cortiça. Então aí tem muita coisa boa. Que bênção, muito legal. Fica aí a indicação também, então. Vou mostrar aqui de novo para você que nos assiste. Se quiser informações da obra ou também da igreja, né, como o pastor passou aqui o endereço, você pode acessar a rede social que ele disponibilizou aí para você, o perfil dele lá no Instagram.
já passou, mas se você não anotou, é só ir lá no nosso perfil oficial, que fica tudo salvo lá para você poder acessar, conhecer o Ministério, o trabalho e, obviamente, tirar suas dúvidas, que eu tenho certeza que hoje vai ter muita dúvida no nosso tema. Vamos começar, então, o programa? E eu vou pedir já para a nossa produção colocar aí para você o tema do programa de hoje. A nossa pergunta é: haverá pecado e morte no milênio? Bom, então, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos partir do pressuposto que o milênio é literal e é um período de 1000 anos na história. Aqui no Vejam Só nós já tivemos discussão se isso é ou não é literal, não é a discussão de hoje, tá bom? Ambos os convidados acreditam e defendem a literalidade do milênio. Agora a pergunta é: existirá pecado e morte nesse período? Sim ou não? E essa é a resposta que nós vamos procurar. Nós vamos começar da seguinte maneira: os nossos convidados vão responder a nossa pergunta-tema e vão apresentar algumas justificativas, o caminho, vamos dizer assim, que eles querem trilhar durante o programa. Na sequência, você que nos assiste responde a nossa enquete e depois a gente volta aqui para continuar a nossa conversa. Então, meu irmão, fica ligadinho aí que vai ser bênção, tá certo? Pastor José Carlos, o irmão vai ter o privilégio de começar o programa, dando as observações, e depois o pastor Vanderlei também terá a oportunidade. Haverá, pastor José Carlos, pecado e morte no milênio? Então, de acordo com a nossa avaliação, nós justificamos que sim, né? Claro que não obedece à ordem do pecado dos nossos dias hoje. A escalada da iniquidade jamais existirá no milênio na proporção que hoje existe. Jamais, tá? Mas eu quero justificar que algumas poucas referências, que não são muitas, porque o objetivo do espírito da profecia é exaltar Cristo como rei, o conhecimento dele que se espalhará na terra e a paz que ele proclama e o governo dele. Esse é o objetivo maior do espírito da profecia no milênio. De acordo com isso aí, você vai perceber que tanto Isaías como Zacarias, eles deixam determinados lampejos proféticos que justificam mediante 3 títulos postos: pecador, pecado e morte. Se esses 3 títulos estão presentes, então há, ainda que poucas referências, mas há ainda no milênio a resistência ao governo de Cristo, olhando para o lado do pecador. Isaías 65 ou 66? É uma das bases principais, 65 do 21 até o 23, né? E o 22 especialmente, né? Ele fala de não morrerás tão cedo, né? Obviamente, nós vamos tratar desse assunto, né? Não há criança que venha morrer precocemente, né? E não há velho que não cumpra os seus dias, né? E, de acordo com a atualizada, e aquele que morrer jovem morrerá com 100 anos. Então, você tem limite estabelecido de idade. E quando ele diz no verso 22 que os dias do meu povo serão como os dias da árvore, então você tem começo, você tem meio e você tem fim de vida. Até porque a maior justificativa doutrinária, e aí você tem que entrar não só pelos fundamentos, mas pela doutrina, como diz Paulo, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. E o milênio não é o último tempo para que a morte morra nele. A morte, cronologicamente, vai morrer em outro tempo. 1 Coríntios 15, né? 24 a 26. Isso, Paulo vai falar de mim. Então, ali no milênio ainda não dá para considerar. Ainda não dá, porque ele não é o fim, né? Boa. Não é o estágio final. Não é o encerramento da história. Da história. Boa. Bom, pastor Vanderlei, quero ouvir também a defesa do irmão. Haverá morte e pecado no milênio? Antes de começar essa resposta, eu quero fazer um registro breve, agradecer ao pastor César Cavalcante, que nos indicou ao Vejam Só. Um abraço a ele, uma das almas mais incríveis que eu conheci. Nós falamos agora há pouco também sobre poesia, poeta, nesse início. Camões, nos seus Lusíadas, começou dizendo: as armas e os barões assinalados que na ocidental praia lusitana
por mares dantes nunca navegados, passar ainda além da Taprobana. Eu estou aqui hoje em mares dantes nunca navegados, mas pode crer que a gente vai chegar lá. No milênio, respondendo objetivamente, não haverá morte. Eu agradeço estar aqui com o pastor Zé Carlos, tenho um grande respeito por ele, é um dos maiores nomes da escatologia no Brasil e deste programa, que participa aqui. Fico feliz, ele mora aqui no nosso coração, mas hoje iremos divergir neste ponto de que no milênio haverá morte. Eu não posso considerar que haverá, porque o dono da vida, ele está reinando. No capítulo 32 de Isaías, diz que reinará um rei com justiça e os seus príncipes também com retidão. Isso ainda não aconteceu, há de ocorrer. Lá em Miqueias, capítulo 5, o versículo 2, informa para nós: "E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o guia que reinará em Israel." Chegando no Novo Testamento, especificamente em Mateus, no capítulo 2, essa profecia se cumpre, quando diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que os magos vieram a Jerusalém, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E diz o versículo 9 do mesmo capítulo em foco, que vendo eles a estrela, se alegraram com grande alegria. Porventura não estavam vendo a estrela? Dá a entender que parece que tem duas aí: a resplandecente estrela da manhã e aquela que os guiava, não é isso? Um pouco adiante, em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, o anjo Gabriel diz a Maria: olha, em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e seu nome será Jesus, este será grande. E este vai reinar na casa de Jacó. Deus, seu pai, lhe dará o trono de Davi, e este reino não terá fim. Um pouco mais adiante, em Lucas, capítulo 11, versículos 1 e 2, os discípulos dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. E então, Cristo diz: quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Finalmente, para chegar aqui finalizar essa locução primária da minha fala, nós chegamos ali no capítulo 20, onde é o objeto de análise nesta noite, que diz ali por 6 vezes, como você colocou, que é literal e não é este o tema. Entretanto, não pode haver pecados, uma vez que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai fazer valer este texto de fato. E o capítulo 3,15 de Atos dos Apóstolos diz assim: vós negaste o santo e o justo e pediste um homem homicida, e vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual somos testemunha. E daqui para frente a gente vai mostrar, por A mais B, que não tem morte no milênio, porque lá não é a bios, é a zoe. Principalmente por conta da presença no caso de Jesus ali, como rei, já com o reino inaugurado. Exato. Cortejo fúnebre com Jesus presente não combina. Mas hoje o negócio vai ficar bom aqui, hein? Thomas, eu acho que até eu que não acredito no milênio vou sair daqui acreditando, hein? Tomara. Tomara. Você é milenista, né? Eu sei se você é presbiteriano ou milenista. Mas não vem ao caso isso. Isso não vem ao caso, não hoje. Ó, mas é que eu quis dizer assim que são 2 referências. Os homens são bons, são capacitados, estudiosos, você viu aí na fala deles, e eu tenho certeza que vai ser um momento de reflexão e de aprendizado. E quem gosta de boa teologia e de estudo das Escrituras, o programa está imperdível. É aqui que você vai encontrar esse bom alimento. Bom, vamos continuar então aqui a nossa conversa. Vou devolver a palavra ao pastor José Carlos. E pastor, eu acredito que o irmão já tem um material para poder comentar em cima da fala inicial do pastor Vanderlei. Bom, já que ele defende que a presença de Jesus aqui durante o reinado vai impedir a morte. Muito bem. Claro que, obviamente, o Filho de Deus estará no trono de Davi. Isso aí Lucas 1,32 garante isso aí. A base de Lucas 1,32 é segundo Samuel 7,12 a 16, onde a aliança davídica incondicionalmente foi feita. Ó, ali está o Davi e o filho dele, não Salomão, mas o filho dele, profeticamente Jesus, vai ocupar o trono.
De acordo com a ordem profética, o apóstolo Tiago, em 15 de Atos, 14 a 16, ele diz, olha, vocês viram como o irmão Pedro falou a respeito, como Deus tirou um povo dentre os gentios para o seu nome. Então, aí tem a igreja. Um povo dentre os gentios para o seu nome, traduz por igreja. Só que o apóstolo continua, ele diz, e diz o profeta, e depois eu voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Então, Cristo volta para reedificar o tabernáculo caído de Davi, reerguer de novo Jerusalém como capital do milênio, reerguer tudo aquilo que foi dito nos fundamentos. Isaías 2, do 1 ao 4, Miqueias 4, do 1 ao 5, né? Especialmente 9 e 7 de Isaías, que do incremento da paz, desse principado, nascerá a paz, e o seu reino não terá fim. Você pergunta para o profeta Daniel, ele fala a mesma coisa, 7, 18 de Daniel, os santos do Altíssimo possuirão o reino. Verso 22, mas o reino será dado aos santos do Altíssimo, né? E no verso 27, ele diz que por fim, os santos do Altíssimo reinarão com ele. Bom, agora nós temos que entender o seguinte, que o milênio, quando estabelece um tempo de 1000 anos apenas, e cronologicamente o trono branco está depois do milênio, ele não está traduzindo que a presença do rei, conforme Atos 3,15, ali dentro de Jerusalém, vai impedir um gentio morrer. Até porque quem vai reinar no milênio é quem sobreviveu à grande tribulação, que vai repovoar a terra, tanto judeus como gentios. A terra vai ser dizimada? Vai. Eu disse aqui uma vez que o Apocalipse está dividido em 3 ais. Capítulo 9 e 14 é passado o primeiro ai. A partir do 14, termina no capítulo 11, verso 14 também, é passado o segundo ai. Nesses 2 ais você tem o verde da terra dizimado, o peixe das águas doces dizimado, o peixe das águas salgadas também. Você tem um juízo de Deus na terra. E aí você tem milhares de pessoas morrendo. Diz que uma terça parte vai desaparecer. Então, quando chegar na parúzia, encerrando a tribulação, iniciando a parúzia, a terra vai estar dizimada. A população vai estar dizimada. Só que esses que passaram por tudo isso, eles entrarão no milênio como seres humanos para repovoar. Agora, os ressuscitados do Apocalipse 20, verso 4, é outra história. Esses que ressuscitam para o milênio, não se casam, não se dão em casamento, esses que ressuscitam para o milênio estarão reinando com Cristo 1000 anos. E assim se atribui à igreja também, quando em Apocalipse 2, 26 e 27, quando João diz que aquele que vencer recebe de Cristo o poder da vara de ferro para governar sobre as nações, né? Sobre os povos, sobre as nações. E você, de posse disso, você vai colocar o milênio, termina o milênio, para depois a soltura de Satanás temporariamente, por um curto período de tempo. Na sequência, você tem Satanás no lago de fogo, a ressurreição daquelas pessoas para julgamento. Nesse julgamento, dar-se-á o trono branco. A morte só vai morrer no Apocalipse 20, verso 13 e 14. O inferno deu seus mortos, a morte deu seus mortos, o mar deu seus mortos e a própria morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então ali está o último relacionamento entre Deus, o pecador e o pecado e a consequência natural do pecado. De Romanos 6, 23. Salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Então, nesta sequência, cronologicamente, o milênio, que alguns irmãos estão misturando o milênio com a eternidade, ligando uma coisa com a outra. Não, como disse o João Calvino, né? Que ele torna pueril esse pensamento. Por que ele torna pueril? Porque é limitar o governo de Cristo. Não, ninguém está limitando o governo de Cristo. Nós estamos dizendo exatamente, até traduzindo aqui um reconhecimento de Theodor Beza, quando ele diz, uma leitura apurada em Romanos 11, 25 a 29, você tem que enxergar o futuro de Israel lá na frente. E aí Beza ficou quieto, avaliou direitinho, falou, essa é a minha posição. Um grande amigo de Calvino, muito estudioso com ele, né? Que depois nós temos as palavras de Wilder Alice também, que foi avaliou tudo isso aí, e ele deixa aqui uma nota extraordinária a respeito, né? Então, esse cuidado de não colocar, de ligar eternidade pós-Jerusalém com o milênio é um certo perigo, porque dá impressão em certas profecias, especialmente em Daniel 7, 18,
Você põe diretamente, pensando no milênio, você acaba entrando na eternidade. Então, essa linha tênue é bastante tênue, mas ela existe. Sim. Ela existe. Brincam até que foram os discípulos de Calvino que não publicaram o comentário dele de Apocalipse, porque... Isso. Não, sabe por quê? Porque é impossível, o professor vai concordar comigo, porque é impossível, professor, você fazer uma leitura em Romanos 9, 25 a 27, Romanos 11, 25 a 29, e você não enxergar o futuro de Israel, e você ligar isso com Apocalipse 12, o capítulo todo, e o capítulo 11, do 1 até o 5, pelo menos. Espera um pouquinho, então o que você está lendo, então? Esse é outro debate. Verdade. Né? Senão eu vou ter que defender, calma. Professor Vanderlei, quero devolver a palavra ao irmão aí, já que fica claro, então, pela explicação que o pastor José Carlos deu aqui, que a presença de Jesus não é suficiente para eliminar a morte aí, pela cronologia do fim dos tempos que ele apontou aqui, por favor. Assim, é estranho a gente notar que tenha velório, que tenha cortejo fúnebre com a própria vida estando assentada no trono. Porque ele não apenas nos dá a vida, senão também que ele seja a própria vida. Eu deixaria depois uma pergunta ao pastor: qual a base escritural que o senhor tem para falar acerca de que não haverá morte objetivamente no milênio? A gente, olhando os léxicos da língua grega originais, a gente vai encontrar alguns termos para vida. Uma delas é bios, um deles é bios, a outra é o zoe. Então, quando a gente percebe e começa a meditar, vamos concluir que neste período do milênio não haverá bios como agora, e sim a zoe, esta vida plena. No capítulo 6, 25 do Evangelho de Mateus, fala da bios. Por que estás tão solícito com os cuidados dessa vida? Cristo dizendo, com o que haver de comer, com o que haver de beber. Semelhantemente, a gente chega no capítulo 8, versículo 14 do Evangelho de Lucas, ele diz assim uma parábola: eis que um semeador saiu a semear, e uma destas sementes, ela cai entre espinhos. Agora veja uma coisa, o notável Antônio Vieira, ele disse assim, nessa parábola do semeador, diz que o semeador sai semeando, porque tem uns que semeiam saindo e outros que semeiam sem sair. Ali diz, sai a semear, não é isso? E diz que uma dessas sementes cai entre espinhos. Diz que sai, mas não diz que volta, porque quem sai nem sempre há de voltar. Aí Cristo, explicando esta parábola do semeador, ele diz que aquela que cai entre os espinhos, aquela que é sufocada pelos cuidados desta vida, pelos prazeres dessa bios. Então, a gente vê aí que não, essa vida, bios, não entra no milênio, daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Aí em Timóteo 2, diz para a gente orar pelos reis, por todos, inclusive os calvinistas gostam muito de usar esse, e nós também, arminianos, né, gostamos de usar muito esse texto aí. Nós para justificar a nossa tese e eles para justificar a tese dele. Lá fala para que tenhamos uma vida sossegada, isto é, bios. Agora, daqui a pouco, eu vou entrar na zoe, que já é diferente, é a vida plena do reino milenar, que não haverá morte e não vai haver pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele falou que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. Neste período vai ser retida. Só depois é que ela vai realmente acontecer como ele falou. Você falou que daqui a pouco vai falar do porquê que a vida não entra, né? Daqui a pouco nós vamos colocar o porquê que a morte não pode entrar no reino milenar. A bios, né? A bios. A vida não entra, não, né? Essa referência que ele fez, essa distinção aí entre bios e zoe. Bom, vou devolver a palavra para o pastor José Carlos, por favor. Isso, porque aí no caso acho que nós estamos trabalhando com essa questão cronológica também, e nós, claro que daqui a pouco o professor talvez fale sobre essa questão de suspender a morte do período do milênio, coisa assim, né? Porque no Apocalipse nós temos a morte suspensa no capítulo 9, mediante o segundo ai, né? Quando por 5 meses ela será retirada e os homens procuram a morte e não encontram, né?
Então, nós estamos cronologicamente no milênio. Nós temos, então, antecipadamente a grande tribulação. E nós temos aqueles sobreviventes da grande tribulação, seres humanos, em pessoas. Eles entram no milênio. E eu não estou vendo essa garantia ainda plena deles viverem 1000 anos. O que primeiro que nascer no milênio morrer só 1000 anos depois. Ou com a vida dos primitivos de Gênesis, né? Não estou vendo ainda essa possibilidade. Mas, de uma vez que a morte, ela encerra o seu ciclo lá no trono branco, e o trono branco é exatamente o último estágio que antecede a Nova Jerusalém, a descida dela. Então, eu ainda não vi essa suspensão da morte no milênio, acredito que o professor vai nos explicar. Então, eu continuo acreditando, sim, que ela está presente no milênio e que o príncipe da vida não vai impedi-la até chegar ao final da morte lá no trono. Então, ele estando no milênio, né, tanto é que nós temos uma menção de praga em 14 do Apocalipse 17 e 18, né, que aqueles que não subirem para adorar o rei, virá sobre eles, e aí tem o castigo da ausência da chuva e determinadas pragas, como aconteceram no Egito, há essa menção também. Então, nós temos essa questão, como já lemos, pecador, pecado e morte. Isaías 65, nós lemos no verso 20, né? E também até o 22. Então, se nós temos aqui um objeto colocado na profecia, no fundamento profético, então esse objeto que tem vida definida como pecador, pecado, e ele está presente nos fundamentos proféticos, então ele não sai num período que antecede exatamente a suprema determinação de Cristo sobre a morte. Qual que é? Lá no trono ela desaparece. Então ainda não vi no milênio essa possibilidade de viver os 1000 anos completos. Todo. De modo que quem vai ressuscitar no final do milênio seria somente a questão de ímpios para o juízo, para a condenação eterna, né? Tanto que o homem vai mostrar realmente quem ele é, porque tem um detalhe interessante aqui, é bom que a igreja atente para isso. Nem todos abraçarão o governo do príncipe da vida. No final do milênio, a maior prova que Deus vai submeter o homem é exatamente soltar Satanás. A maior das provas, olha bem que versículo interessante, né? Ele foi preso para que não mais enganasse as nações. Bom, qual é a função do diabo? O enganar as nações. Apocalipse 20, verso 3. Então ele foi preso para não mais enganar. Olha o contraste. Quando você chega no versículo de número 7, quando solta-se Satanás, é para fazer o contrário. É para voltar a fazer o que ele fazia, o que ele faz hoje. Para enganar as nações. E ele sai para arrebanhar. Então você tem um versículo, não mais enganar, ele sai para enganar. O homem vai mostrar o que realmente ele é no milênio, no final do milênio. Ainda abraçar essa ideia de rejeitar o príncipe da vida, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para abraçar aquele que é arqui-inimigo de Deus, arqui-inimigo de Cristo, arqui-inimigo do Espírito Santo e do próprio homem. Então não há uma aceitação, até porque o governo de Cristo é chamado de vara de ferro, que isso fala da justiça dele. Isso está no Salmo 2, verso 5, verso 8, verso 9, né? E está no Apocalipse 12, verso 5, a mulher que está grávida de um filho varão que vai reger as nações com vara de ferro. E depois o filho varão vem e rege com vara de ferro, conforme 19 e 15 do Apocalipse. Então você tem esse governo vara de ferro, o que é isso? Uma autoridade e justiça imposta por ele, por Cristo. E essa autoridade, essa justiça determinada, não tem espaço para a justiça dos gentios, para a lei dos gentios. Não, ali Cristo determinou. E aquela que não subir para adorar o rei, não virá sobre ela a chuva. Então você tem determinados lampejos, como eu disse, são poucas referências, professor, são mesmo. Mas há lampejos que fazem com que o salário do pecado ainda seja a morte. Até porque você teria que tirar o pecado também, né? Vamos dizer assim, né? É verdade, é que se você elimina essa possibilidade de alguém abraçar Satanás no final do milênio, então você tirou todo o pecado aqui atrás. Você tirou do homem todo o resquício de iniquidade, para que o diabo seja solto e ele fala, não, eu vou ficar com o rei lá em Jerusalém. Eu vou continuar com o governo de Cristo. O servo da orelha furada lá de Êxodo. Né? Uhum. E isso não acontece. O homem mostra o que ele é, o que ele escolheu sempre ser.
mal desde a sua meninice, como diz Gênesis 6, 3, 6, 6, 6, 9, 6, 12 e 14. Esse homem ruim, ser humano, que rejeita o Cordeiro de Deus com tanta facilidade. Da natureza, né? Vamos lá, pastor Vanderlei, tá com a palavra de novo. Bem, às vezes nós temos o nosso pacotão teológico e não consegue sair de dentro dele. Tem algumas coisas que para nós se tornam, às vezes, dogmática. O grande filósofo da educação brasileira disse assim: é impossível, numa perspectiva bancária, haver cognoscibilidade do sujeito cognoscente em torno do objeto cognoscível. O que é isso? Eu não consigo evoluir. Eu preciso sair do pacotão e dar um passo à frente. Vai ter que... Isso que eu ia, mas o irmão já ia ter que traduzir, mas o irmão já fez, é isso. Boa. Portanto, se quiser a gente vai pormenorizar, porque tempo em televisão é ouro, e eu estou ciente disso. Sim. Na verdade, estou muito consciente disso, que tempo aqui vale diamante, por isso que a gente está sendo o mais conciso possível. Meu querido pastor Zé Carlos, não obstante, tenho uma grande admiração por vossa pessoa e pelo seu vasto conhecimento. Foi Jesus quem falou que não se morre no milênio. Ele disse assim: reinarão comigo. Ele não disse ser partícipe do milênio. Veja bem, se eu falo para o senhor, meu querido reverendo Zeca, nós vamos estabelecer no Brasil um governo de 200 anos e o Zeca vai ser participante deste reino. Implica que morrerá logo ali. Mas se eu digo, reinarás comigo 200 anos, vai até o fim. Cristo diz por 2 vezes nesse texto de Apocalipse 20, reinarão comigo. É impossível colocar a morte ali dentro, porque ali nós estaremos não com a Bíblia, mas com a Zoe. O capítulo 1, 4 de João, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. O texto áureo da Bíblia, o capítulo 3, 16 de João, o que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida. A gente vai continuando, João 6, 68. Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. No capítulo 10, 10 do Evangelho de João, ainda diz para nós: vim para que tenhas vida, e vida com abundância. Essa aí é exatamente a Zoe. E o capítulo 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que em grego seria algo como ego eimir rerodós, não é isso? Kai re aletheia, kai re zoe, seria mais ou menos isso. Portanto, lá não é essa vida que vai do nascimento à morte, mas é aquela vida plena em Cristo. A mesma referência de Mateus 19, Lucas 20, quando ele fala que Deus é Deus de vivo e não de mortos, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, fazendo referência que Bem-vindo ao... Isso, que eles não morrem. Mas aí eu ficou a pergunta, não sei se era essa que o pastor José Carlos ia fazer, mas eu passo que depois o pastor José Carlos comenta mais um pouco. Ali ele não está falando de um outro estado, de um estado eterno e final, porque... Qual lugar que você está falando? O milênio? O milênio não seria o fim. Eu acho que o irmão também concorda com isso. Não é. Aí vai ter ainda um desenrolar ainda até que venha o novo céu e a nova terra. Uhum. Essas referências, elas não fazem menção a esse outro estágio da história, digamos assim? Não, porque não haverá pecados e, consequentemente, não haverá morte. Não diz que o salário do pecado é a morte. Se eu defendo que não haverá morte, obviamente não tem que ter o pecado, porque o salário deste é a morte. E Cristo diz: reinarão comigo por 1000 anos, por 2 vezes. Ele não disse que você vai ser participante. Sim. Agora, eu perguntei, com muito respeito e deferência ao pastor Zé Carlos, qual o texto bíblico que apoia a morte no milênio. E eu deixo uma segunda, né? Nós temos ali, querido Zeca, no capítulo 20, a primeira ressurreição, não é verdade? Esta é a primeira ressurreição. Aí diz: bem-aventurado, ora, feliz é aquele que faz parte da primeira. Querem dizer que da segunda você está no bico do corvo, você está no bico do carcará. Agora eu pergunto, vai haver morte no milênio e ressurreição? Eu estou inventando uma terceira ressurreição. Se é só uma e a última. Tá, nessa perspectiva aí até faz sentido. Bom, vamos lá, pastor José Carlos. É com o irmão. Bom, muito bem. Em João 5, 25, 26, Jesus diz que, assim como o Pai tem vida, deu ao Filho poder de ter vida também. Isso é inegável. Então, Cristo tem vida em si, Deus tem vida em si, e como a gente vê
especialmente na terceira, quarta aula de teologia, quando você começa a iniciar, né, lá em sistemática. Olha, a mão humana, a mão viva não cria a coisa viva. Só Deus faz isso. Por quê? Porque ele tem vida em si. É verdade, tem vida em si. E a partir do momento que ele tem vida em si, ele dá essa vida, ele distribui essa vida para a criatura. Muito bem. Quando Jesus diz em Mateus 5,35, não jurem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ele está fazendo uma referência ao milênio. Então, em 19:28 de Mateus, quando ele diz, vocês que estiveram comigo desde o princípio, quando na regeneração, atribuindo ao milênio, o Filho do Homem se assentar em seu trono, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Verdade. Esse julgamento está nos moldes do Ezequiel 20, verso 33 a 38, né? Quando você olha para Efésios 1:10, você vê que fazer convergir em Cristo todas as coisas do céu e da terra e etc. Então, essas realidades, elas são bíblicas e apontam lá para o milênio. Quando Pedro chamou o milênio de restauração de todas as coisas, convém que o céu o contenha, até o tempo da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos profetas. Então, esse tempo de restauração realmente é restauração de vida, de paz. Você tem isso lá em 11:4 de Isaías, né? Você tem isso também em 31 de Jeremias, 34, o conhecimento do Senhor. Você tem, como eu disse, por que são pouca referência? Porque o realce bíblico do milênio é a vida proporcionada, é a paz proporcionada, é a riqueza. É Cristo dizendo para o homem, vocês não governaram, eu vim para governar. É o rei agora presente. Então, essa totalidade. E se ele abre pequeno espaço para dizer que não há idoso que não cumpra seus dias, e que os dias do meu povo são como os dias da árvore, nos fundamentos da profecia, então ele está dizendo, ele vai conviver com esse velório. Mas quem vai morrer? O ímpio ou o piedoso, aquele que resiste à ordem? Não, todos vão estar embaixo do governo de ferro. Mas há o piedoso. Mas enquanto a morte não chega, há também o contrário do piedoso. Cristo não garantiu um milênio para alguém nascer no primeiro dia e morrer só no final, não morrer e já entrar direto na eternidade. Esse reinará, porque quem ressuscitar ali, no 20, verso 4 do Apocalipse, reinará com Cristo. Agora, quem entra no milênio, quem entra no sobrevivente da grande tribulação, quem entra no milênio, ele tem o seu limite de vida. Ele vai repovoar a vida, mas ele vai morrer também. Agora, reinar no milênio, aqueles que vão ressuscitar como piedosos, e aí no meu livro Visão Panorâmica, acho que eu passei um para o irmão também, eu deixo claro essa questão do seguinte motivo, o reinar com Cristo 1000 anos, estar com Cristo os 1000 anos, difere uma coisa da outra. Se eu reinar com Cristo a minha vida, eu reinei com Cristo. E se eu reinar por ter ressuscitado para o milênio, vê que essa possibilidade é maravilhosa. Aí eu já estou eternamente com ele. Na eternidade não faz nenhuma diferença para mim. Então, a nobre promessa é exatamente essa. Ressuscita para estar no milênio. E quem sobreviveu à grande tribulação e entrou no milênio, então você veja que aí está exatamente Isaías 65, do versículo 22 ao versículo de número 23. Então é essa possibilidade do professor que eu coloco, por ver aí dentro ainda, e a menção, como nós falamos de 14 de Zacarias, verso de número 17 e 18, quando a praga ainda é mencionada, abrindo aí um precedente para a possibilidade de alguém querer resistir. Meu querido pastor Zeca, veja uma coisa, se torna um pouco problemática essa questão de colocar a morte no milênio, porque antes de entrar, há aqueles que ressuscitam da besta. Na verdade, eles ingressam. Aí a gente coloca a morte no milênio. Só que diz, bem-aventurados são estes, que ressuscitaram a primeira ressurreição. Então, se alguém for ressuscitar posteriormente, esse não é feliz. Então, eu fiz esse questionamento, essa pergunta. Se morre no milênio, tem que ressuscitar. Em que momento ressuscita? Só se for ressuscitar para a perdição. Porque eu creio que o senhor acredita que pode ressuscitar para a vida ainda. Não faz sentido. Ele ressuscita, depois ingressa, haverá morte, não é verdade? Isso não combina com o caráter, com o perfil do milênio. Então, veja, se tem duas ressurreições, uma para justos
outra para ímpio. Eu vou arranjar uma terceira dentro do milênio? Então, que ressurreição é essa? Eu gostaria que o professor, que o pastor Zé Carlos, falasse em que momento estes que vão morrer no milênio ressuscitarão. A ressurreição não pode se dar depois do trono branco, ela se dá exatamente antes. O foco da profecia, ao colocar a ressurreição do perverso para a condenação, para o juízo, o foco do milênio é exatamente ele, o perverso. Observe que o que entrou no milênio como ser humano, como pessoa sobrevivente da tribulação, ele não tem garantia de viver os 1000. Não está dado na Bíblia essa garantia para ele. Agora, quando o senhor vê que aqueles que ressuscitaram, como diz o verso 4 do que nós estamos trabalhando agora, reinarão com Cristo, aí é uma outra possibilidade. Por quê? Porque eles não vão ressuscitar para se casarem. Pastor Zé, isso aí então, não é verdade? Realmente está certo. Fala esses que morrem no milênio. Eles ressuscitam alguém para a vida, outro para a condenação ainda, ou como é que é? Se a primeira ressurreição está no verso 4, e isso eu questionei, uma publicadora que não quis colocar o meu livro, porque eu questionei isso aí, então nós vamos admiti-la lá no final, para o trono branco. O perverso para a sua perdição, o justo para adentrar na eternidade. O senhor olha para 21 do Apocalipse, nós temos ali, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quais são esses homens? Então nós temos toda a gama de piedosos de todos os tempos da terra que ali entraram. Temos os profetas, os patriarcas e a igreja glorificada. Até porque essa igreja, você sabe que tem uma promessa em 1 Coríntios 6, 1 e 2, dela julgar o mundo e julgar os anjos. Não é? Essa igreja no milênio, conforme Apocalipse 2, 26 e 27, onde ela vai estar, não tem um lugar definido, mas reinaremos com Cristo. Então, a igreja glorificada, os ressuscitados para o milênio em estado de não morrer mais. Mas essa vida que entra, e como não há uma garantia dessa vida ir até o final do milênio, independente do tempo que viveu, se sobreviveu à tribulação com 60, 70 anos e está vivo ainda, não há uma garantia bíblica que o leve até o fim do milênio. E se nós temos a possibilidade aqui na Bíblia do pecador cumprir os seus dias na sua velhice, então há, sim, uma morte. Então nós temos um fator morte presente aí. Porque ele vai entrar no milênio, mas não temos uma garantia que esse ser que vai ressuscitar, ele vai até o fim do milênio. Mas tem uma vida longa? Tem. Que tem uma vida prometida? Longa? Tem. Que não é como a de hoje, de 80, 90 anos, 100 anos. Não, mas há uma vida longa? Sim. Pois ser como os dias da árvore, nós vamos entender que tem uma vida prolongada. Mas não houve garantia de uma vida como Metusalém, por exemplo. O texto de Isaías 65, o irmão entende como uma referência a que momento histórico? Isso fica restrito ao passado. Eu sei que ele aplica para o milênio, né? Você não coloca lá? Não, nem lá e nem no céu. Se nós colocar no milênio, vai dar problema e no céu também. Ah, por quê? Só porque vai casar é verdade. no céu? Agora veja, querido, que não há resposta, com todo respeito, eu amo o pastor Carlos, Zé Carlos. Ele é um grande homem. Ele é um grande escatologista, se podemos dizer assim, né? Mas veja que não há uma resposta, porque feliz é o que participar da primeira ressurreição. Estes têm a garantia, mas aqueles que morrem no milênio ressuscitam quando? É para condenação? Se for assim, então todo mundo que morrer no milênio vai só para o beleléu. Não há ninguém que morra e ressuscite no milênio para a vida. Não há uma terceira ressurreição. Tem que ser a primeira e a segunda. É por isso que a Bíblia contrapõe primeira e segunda ressurreição. Agora, o seu texto que você falou. Existe, meu querido reverendo Zeca, promessas que são condicionadas e promessas incondicionais. Não é verdade? Existe também profecia, que é uma previsão do futuro que tem que se cumprir. Agora, veja, esse texto aí de Isaías 65, isso, na minha leitura, é uma promessa condicionada. Igual o Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. E também Lucas 24, versículo 49, eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai, porém ficai na cidade de Jerusalém. Então, o que eu digo? Se pós-cativeiro eles obedecessem a Deus, ele perseverasse, Israel, em seguir os ditames,
de Deus, os seus mandamentos, então eles viveriam em novo céu e nova terra, ou seja, uma terra de deleite, de maravilhas. Isso não é uma profecia do milênio, é como seria Israel e Jerusalém, mediante, lendo em termos deles terem obedecido, não é isso? Pós-cativeiro a Deus. Antes de devolver a palavra ao pastor José Carlos, só para complementar, qual seria, então, o objetivo do milênio na sua perspectiva, pastor Vanderlei, já que a grande maioria defende uma restauração da própria nação judaica, tal, Israel. Se não vai morrer, se não vai ter ressurreição, por que já não foi para o final de uma vez? Não vai morrer porque está escrito lá que reinarão, né? Então, não é participante do milênio. Por que já não foi para o final, então? Pois é, eu comecei dizendo que reinará um rei com justiça e etc. Não é verdade? Esse reino é caracterizado pela paz, pela união, pelo amor, e amor fino, hein? Esse reino, como eu disse, é um reino de união, então, de saúde plena. Não vai ter nem doença. Então, nada disso, nem doença, nem pecado, nem maldição. Quer dizer, aquela palavra que Pedro diz a Enéas, Enéas, Jesus te dá saúde. Neste momento vai valer de modo muito mais forte, muito mais firme, porque ali a saúde será plena. Entendeu? Não tem esse negócio de morte, de doença, eu não encontro isso. Não há texto, só acho esse aí, que eu falei que é restrito aquele texto. Só acho Isaías 65, 17, não acho um outro. Só é esse. Outra coisa, aí fala de animais, né? Se a gente colocar animais também no milênio, eu tenho que achar um lugar para eles depois. Eu vou colocar eles aonde? No céu, no novo céu, na nova terra. Vai colocar animal no céu. O plano eterno é para animal ou para gente? Não. No céu, não. No céu, não. Na nova terra. Essa aí não... Não, porque a morada final do crente não é o céu. É o céu? A morada final do crente? Com certeza é o céu. Vamos cantar um velho hino, pastor Carlos, da harpa cristã. Neste tempo, céu e terra, onde se a mesma grei. Entoando aleluia, é o meu rei. Mas detalhe, espera um pouquinho. O céu... Eu também ainda não vi uma resposta suficiente para as pessoas que vão sobreviver à tribulação e entrar no milênio. Ainda, para provar que eles não vão morrer, ainda precisa de mais recursos. Agora, porque a promessa, reinarão no milênio com Cristo, é para os que ressuscitaram e vão entrar no milênio. Não para quem não para quem sobreviveu à grande tribulação, judeus e gentios. Então, não recebi essa resposta ainda. Ok. Bom, questão dos animais. Obviamente, como diz, o que diz a profecia em 11 de Isaías, a partir do verso 4, capítulo 9, 31 de Jeremias também. É exatamente isso. Uma pacificação da natureza. É aquilo que Paulo disse em Romanos 8, 21, né? Onde a natureza, ela geme até agora, aguardando a glória, a manifestação da glória dos filhos de Deus. Aguardando a restauração de tudo. Isso. A natureza geme, está até agora em dores de parto. Por causa dela, não, por causa daquele que a sujeitou lá no passado, lá no Éden, o cara que falou para o inimigo, pega o governo e fica no meu lugar. Esse já recebeu o que tinha que receber. Bom, então essa natureza, ela aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. Muito bem. E essa glória vai chegar exatamente no milênio. Mas veja bem, se eu não tiver resposta para esses que saem da tribulação e sobreviveram e adentram no milênio, eles que sobreviveram com 20 anos, com 40, não interessa a idade, e vão entrar no milênio com Cristo, não há na profecia, nem nos fundamentos, nem no Novo Testamento, uma garantia que eles não vão morrer. Então, qual é a lógica da coisa? Se Cristo abre um precedente, e essa de Isaías 65, não é uma possibilidade. Está dizendo, está claro na profecia. A menção de praga em 14, 17 de Zacarias é muito forte. É muito forte isso aí. Então, quando você olha para essas possibilidades, você vê que o rei, o dono da vida, ele está no milênio, obviamente. Como ele disse em 2 de Zacarias, eu voltarei para Jerusalém, verdade. 23 de Jeremias 5 e 6, ele diz que esse rei, nos dias dele, Judá será salvo.
e habitará seguro. Jerusalém habitará segura. Mas não está garantindo ainda para esses sobreviventes da grande tribulação, que vão presenciar a parúzia, que vão ver Cristo descendo no Monte das Oliveiras, os judeus que vão chorar, cada família vai chorar à parte, Zacarias 12, 10 a 14, cada família de judeus chorando à parte pela presença dele, porque vão reconhecer aquele que antes de chegar vai escurecer sol, lua e tudo, e naquele breu a única luz que vai brilhar em cima vai ser ele. Assim como o pai dele fez no início da criação. Primeira coisa, haja luz. A única luz foi Jeová ali dentro da terra. Assim o Filho vai fazer na sua volta, a parúzia, brilhar onde o sol está escuro e a lua, e vai iniciar um novo tempo. Perceba que para esse também não houve uma resposta. Por quê? Porque a resposta é o óbvio. Se o precedente dos fundamentos proféticos estão dizendo que sobre morte, pecador e praga, então esse que entra no milênio como ser humano, abre-se essa possibilidade exatamente de resistência ainda a esse tipo de governo. Agora, quanto aos ressuscitados é outra história. E para esse a garantia é absoluta. Reinarão comigo no milênio. Para a igreja, em 2 do Apocalipse 26, 27, reinará no milênio. Timóteo 2,12, sofremos com ele, então com eles reinaremos. 5 e 10 do Apocalipse, e reinaremos sobre a terra. Quem está falando isso? O apóstolo João. Então, o João que representa a igreja, reinaremos sobre a terra. Agora, essa outra possibilidade, claro, com todo o respeito ao jovem ensinador, é muito bom ouvi-lo, satisfação imensa em conhecê-lo, mas ainda não vi essa resposta ser suficiente. Veja, como eu disse para o senhor, e separa as duas coisas. Vamos separar os dois fatores. Ressuscitar para o milênio e esse que da tribulação sobrevive e entra no milênio. São duas coisas bem diferentes. O pastor Vanderlei vai ter a oportunidade, então, de responder também e tecer alguns comentários. E, na sequência, nós vamos chamar um intervalo, tá? Infelizmente, esse bloco aqui, nós vamos precisar encerrar. O próximo bloco, você que nos acompanha já sabe, ele é mais curtinho, mas os convidados vão fazer as conclusões, tá bom? Nós vamos encerrar esse bloco com a fala do pastor Vanderlei. Por favor, pastor. Olha, sabedoria é saber que não sabe tudo, é saber que o outro sabe algo que não sabemos, saber que juntos saberemos mais e saber que mesmo juntos nunca saberemos tudo que precisa ser sabido. Essa é a fala de um filósofo aqui de São Paulo. Uma outra coisa, nós não nascemos prontos, vamos nos construindo. Quem está pronto é geladeira, fogão e sapato. Na verdade, vão se gastando e nós vamos nos construindo. Eu creio que o pastor tem os seus pressupostos, ele tem a sua visão, a sua ótica, a sua maneira de ler os textos e compreender. Mas resposta eu quem não tive. Aonde as pessoas que morrem no milênio vão ressuscitar? Essa resposta não veio. Isaías 65 não aponta para o milênio. Aquilo é em termos de como seria se Israel tivesse obedecido a Deus pós-cativeiro. E ponto final. É isso aí. O que vai estar no milênio, o senhor disse que não tem um texto, lá diz que ressuscitam e têm a garantia de reinar com ele os 1000 anos e sobre estes não tem poder a segunda morte. Isso para o ressuscitado, é isso mesmo, é isso que eu estou compreendendo. Agora, nós estamos no milênio, lá é como eu coloquei para o senhor, a vida plena, o Zoe. O capítulo 5:11 da primeira carta de João, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem a vida. E esta vida será pujante, será de forma exorbitante, extraordinária, na sua plenitude no reino milenar, que não vai ter pecados, e não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter praga, como está sendo colocado aqui. O dono da vida vai estar no trono. Para todos. Todos do milênio não. Todos do milênio. Só tem 4 classes de pessoas que vai para o milênio. Então vai, vamos lá. Anjos estarão lá, de seres. Anjos estarão lá. Vamos jogar os anjos fora? Que trabalham até hoje, agora, não, vocês não servem mais não, vamos jogar para fora. A igreja glorificada, que já foi no arrebatamento nós colocamos, foi no arrebatamento pré, essa igreja vai estar no milênio, não é verdade? Os judeus estarão no milênio. E os ressurretos da besta. São esses 4, aqueles que morreram e que ressuscitam e ingressam também. Para mim, são esses 4 personagens. E para esses não tem morte? Não haverá morte. Então, aí essa possibilidade, né? O que nós falamos agora, que não custa repetir. Então, quer dizer, para esse que viveu na tribulação e entrou no milênio, realmente nós vamos ficar
sem resposta também, né? Até porque indiretamente eu dei a resposta quanto a esses aí. Porque se é a possibilidade do trono branco, a possibilidade sim de lá no final, quando o ímpio partir para o juízo final, aí a coisa muda de figura, né? Até porque quem vai abraçar o maligno depois e se aliar com ele para sair à largura da terra e adentrar, tentar pelo menos invadir Jerusalém, esses o diabo vai ser preso e eles vão ser eliminados posteriormente. Mas era bom depois a gente tocar um pouquinho na parusa, porque eu acho que esse 19 do Apocalipse está causando aqui uma certa confusão, estou percebendo. Essa 19 do Apocalipse está causando uma certa confusão, que eu não sei se é aí que o nobre professor vai nos dar uma explicação posterior. Mas vamos lá, pode fazer o seu intervalo. Foi pra você chamar um intervalo, não sei se vai dar tempo da gente chegar no 19, mas bom, se não chegar agora, a gente tenta organizar de novo aqui para até continuar a conversa aí, porque de fato foi muito interessante e tenho certeza que você que nos acompanhou, o aprendizado foi grande também. Então, nós vamos para o intervalo, na volta, os meus convidados vão fazer as considerações finais e principalmente colocar aí uma aplicação para você do tema também, tá bom? Muito bacana a conversa aqui no primeiro bloco, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Tenho certeza que você que nos acompanhou aí, aprendeu, foi abençoado e edificado. Nesse bloco, os meus convidados vão ter a oportunidade de considerações finais e, obviamente, uma aplicação para você. O pastor José Carlos de Lima e também o pastor Vanderlei Carvalho vão nos brindar aí, então, com essas conclusões aí e, obviamente, já fomos muito abençoados aí na temática do primeiro bloco, tá bom? Meus irmãos, 4 minutinhos para cada um, considerações finais e, se possível, uma aplicação para o nosso telespectador aí sobre a temática. Eu sei que ficou muita coisa para a gente falar. O pastor José Carlos, inclusive, encerrou o primeiro bloco falando do Apocalipse 19. Nós vamos tentar, a Angélica vai conversar depois, quem sabe a gente consegue organizar aí uma segunda parte desse debate para a gente começar a partir de Apocalipse 19. Mas hoje nós vamos precisar encerrar, não tem jeito. Professor Vanderlei vai começar com a palavra, depois o pastor José Carlos vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. 4 minutos, meu irmão, por favor. Querido Zé, que eu quero te agradecer, quero agradecer a vossa pessoa imensamente e dizer que, em certo sentido, todo mundo é humilde e, em certo sentido, ninguém o é. Em qual sentido todas as pessoas são humildes? Porque essa palavra humildade vem do latim humus, quer dizer chão, barro, terra. Daí também é a raiz da palavra humano. E todo humano é pó e ao pó retornará, e neste sentido todos é humilde. A terra há de igualar a todos. Mas o professor Claudionor Corrêa de Andrade, no seu dicionário teológico, ele define humildade da seguinte maneira: a ausência de soberba e orgulho, o juízo que a pessoa faz acerca de si mesma, no que diz respeito à sua pequenez e deficiência. Aquele que se enxerga como alguém deficiente, que tem alguma fraqueza, está no caminho da humildade, mas ainda não é. E eu vejo na sua pessoa, bem como o pastor César Cavalcante, pessoas que cultivam esta humildade. Então, satisfação poder te conhecer e te agradeço muito. Alegria também nossa. Ao querido pastor. Agora eu me volto a você que está assistindo até essa hora da noite o Vejam Só. O homem sempre sonhou com uma vida ideal. Antes de Cristo, a República de Platão já falava de uma sociedade de justiça. Um filósofo renascentista chamado Thomas More escreveu sua Utopia. Daí nós pegamos esta palavra utopia como quimera, uma coisa que é ilusória, que não existe. E ele descreveu essa ilha bonita no oceano. Seguindo também nessa esteira, o Frei Campanella, Tommaso Campanella, um italiano, escreveu a sua Cidade do Sol, maravilhosíssima, uma cidade belíssima. E também Francis Bacon, na Nova Atlântica, descreveu algo semelhante. Mais recentemente, aquele pastor já falecido, Martin Luther King, dizia no seu sermão: eu tenho um sonho de nas campinas da Geórgia, ver os filhos dos negros e os filhos dos brancos sentarem-se juntos à mesa da fraternidade. Isto ainda não veio a acontecer. Mas eu quero dizer para você que há uma promessa que parece que é quimera, parece também que é uma utopia, que é exatamente o reino milenar de Cristo, aonde não haverá morte, aonde não haverá pecados, aonde não haverá doença, aonde não haverá nenhum tipo de maldição,
porque o dono da vida está no trono, e aquele que é o príncipe das trevas e tem o império da morte, que é o diabo, capítulo 12, 14 do livro de Hebreus, diz que ele tem o império da morte, estará preso. Não vai poder matar e nem instigar a morte de ninguém. Você é convidado a participar deste milênio, que não é uma utopia. Qual o caminho? É seguir a Cristo até o fim. Então você estará lá. Amém. Amém. Obrigado, pastor Vanderlei, primeiro pelas palavras, depois pelo carinho do irmão com o programa, com o nosso convite. Uma alegria recebê-lo aqui, conhecê-lo também. Só para reforçar para você que nos assiste, o contato do pastor Vanderlei está à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá para você poder acessar, conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão e, obviamente, se tiver interesse pela obra que nós mostramos logo no início do programa, você pode mandar uma mensagem para ele por lá. Espero reencontrá-lo outras vezes, meu irmão. Será uma satisfação. Obrigado pelo carinho, prazer, de fato, conhecê-lo e aprender um pouquinho com o irmão. Tenho certeza que foi bênção na vida de quem nos assiste. Professor José Carlos, 4 minutos também para o irmão, por favor. Obrigado, reverendo Zeca, muito obrigado mesmo. Prazer conhecer o professor, prazer mesmo, aprender um pouco mais com a sua pessoa. A promessa que Deus nos fez para a igreja dele foi essa, a vida eterna. Essa promessa veio de Deus para a igreja dele. Está escrito em Romanos 8:14 que todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Se tem uma marca que eu quero, amigo, reconhecer em você, é essa direção do Espírito em você. As tuas palavras não vão me convencer que você é filho de Deus. A tua religião não me convence. Mas a direção do Espírito Santo na tua vida me convence. Então, todo aquele que é filho é guiado, é orientado, é dirigido pelo Espírito Santo. É exatamente esse Espírito que funciona como um selo sobre essa igreja que vai reinar eternamente, ultrapassar os dias do milênio, ultrapassar a gloriosa eternidade com o Senhor, numa cidade santa. Nós temos um hábito bonito de falar assim, irmão, o crente morreu, vai para o céu, baseado em Filipenses 1, 21 e 22, palavras de Paulo, e em 2 Coríntios 5, do 1 ao 7. Mas, na realidade, o tabernáculo de Deus com os homens é a Nova Jerusalém. É essa cidade santa, que nela Deus e Cristo, conforme o verso 3 do capítulo 21 do Apocalipse, estará com o seu povo, vivendo, desfrutando da eternidade. Nesta cidade, Deus está hoje chamando todo brasileiro, todo desviado, afastado do Evangelho. Porque a coisa mais linda que eu vejo no Apocalipse capítulo 2 é quando ele fala no verso 21 ao 23 para uma coitada chamada Jezabel. Primeiro ele repreende o pastor dela e diz assim, ela mente, ela engana, se dizendo profecia, se profetiza, aliás, e ensina os meus servos a comer carnes sacrificadas e também se prostituir. Olha que coisa linda em Deus e em Cristo. Dê-lhe tempo. O Senhor Deus dá tempo. Ele deu tempo. Isso concorda com 3:9 de 2 de Pedro. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É isso que ele quer. E você tem espaço, amigo, nesta santa cidade, a Nova Jerusalém. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja convosco. Amém, que bênção. Obrigado de novo, pastor José Carlos, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. O contato do professor também fica à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor, obviamente, o ministério do irmão e, se tiver interesse nos cursos, palestras, levar o irmão para ensinar um pouquinho sobre escatologia na sua igreja, pode entrar em contato por lá também, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. É um privilégio aprender com ambos.